Ok, pessoal, dando prosseguimento à nossa aula de Direito Civil, a parte 2, do dia 22 de setembro de 2020. Falávamos aí sobre as características das pessoas jurídicas e, nesse sentido, o conceito e requisitos do Estatuto da Associação. Dando prosseguimento, nós vamos para o artigo 57 do Código Civil, que trata basicamente da questão da exclusão e retirada do associado. Nesse sentido, o artigo 57 do Código Civil estabelece que a exclusão do associado só é admissível se houver justa causa. Né? E o que é justa causa? A norma explica. Né? Na verdade, não explica o que é justa causa. Explica que ela deve ser reconhecida, a tal da justa causa, num procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa. Né? E segundo o artigo 5º, inciso 20 da Constituição, ninguém pode ser obrigado a se associar ou permanecer associado. Né? Então, tanto para se associar como para sair de uma associação, as pessoas podem sair quando quiserem. Agora, para ser excluído de uma associação, tem que ser garantido a ampla defesa. Tá certo? Destituição dos administradores e alteração de estatutos. Isso aí, na verdade, é uma competência privativa do órgão mais importante da associação, que é a Assembleia Geral, né? Como se verifica na dicção do artigo 59 do Código Civil, em seus incisos 1º e 2º. Né? E o parágrafo único estabelece que para esse tipo de deliberação, para destituir, né, administradores ou alterar estatutos, a Assembleia tem que ter sido convocada especificamente para tal finalidade, né? E o quórum é o quórum que foi estabelecido no próprio estatuto, né, na elaboração desse estatuto, assim como os critérios para a eleição de administradores dessa associação. Finalmente, para a gente concluir, né, dentro de pessoas jurídicas de direito privado, a associação, que é uma corporação de pessoas constituídas para uma finalidade não econômica, nós temos aí a característica da intransmissibilidade da qualidade de sócio. Né? Então, como dispõe o artigo 56, como regra, a qualidade de sócio não pode ser transmitida. Observe, né, a menção no início da minha frase, como regra. Por quê? Porque o estatuto pode dispor sobre essa possibilidade da qualidade de sócio poder ser transmitida. Então, uma característica de uma associação, né, que é um grupo de pessoas formados pela característica dessas pessoas, né, intuito personae, né, personalíssimo, mas reitero, o estatuto pode tratar diferente. E o parágrafo único dispõe que se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, né, a transferência daquela cota, na verdade, ela não interfere na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou herdeiro, né, a menos que o estatuto trate disso também diferentemente. Ainda dentro da associação, nós temos aí a situação no caso de dissolução, né, da associação. Né? Caso a associação seja dissolvida, para onde vai seu patrimônio? Né? Então, o patrimônio líquido, aquilo que sobrou efetivamente, né, depois de que foi deduzido cotas, né, de associados específicos, ele é destinado a entidades sem fins econômicos. Né? E que entidades são essas? Teoricamente, aquelas designadas no estatuto. E se o estatuto não disser isso? Está aqui, né? Os associados vão deliberar para onde vai ser destinado.
né? E aí vai ser instituição municipal, estadual, federal, né? Com os fins claros aqueles da própria associação. E o parágrafo primeiro, né, dispõe aí que pode ter cláusula no estatuto, né, ou se o estatuto não disser nada, que por liberação dos associados, né, estes podem, na verdade, ser restituídos do que investiram na associação, antes da associação destinar para outra instituição. E o parágrafo segundo estabelece que, se não existir nem no município, nem no estado, nem no Distrito Federal, nem no território, instituição, né, com as condições indicadas aí para receber esse patrimônio, o patrimônio remanescente ele vai para a Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União, dependendo do local onde socorra. Né? Agora a gente muda o foco. Então, dentro da pessoa jurídica privada, nós vimos a associação, cuja característica fundamental é a finalidade não econômica. Agora a gente passa a ver, né, outro tipo de corporação, que é aquela que tem finalidade econômica, que são as sociedades empresariais e simples, antigamente chamadas de sociedades comerciais e civis, né? Então, as empresariais são as antigas sociedades comerciais e as sociedades simples são as antigas sociedades civis. Então, estabelece o artigo 981 do Código Civil o seguinte, né, que celebram um contrato de sociedade pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens, serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Né? Então, cada associado, cada sócio investe aí uma cota, né, que pode ser de bem e de serviço, ou, né, de serviço, e a finalidade é eminentemente lucrativa, isso não há dúvida. Em parágrafo único, a atividade pode, né, ter mais de uma finalidade negocial especificamente. Então, voltando, né, para a questão da sociedade, como eu disse, elas podem ser simples e empresariais, né, que hoje não se chama nem empresariais, são sociedades empresárias, na verdade. Né? As sociedades simples são constituídas, em geral, por profissionais que atuam em uma mesma área, por prestadores de serviços técnicos. Né? E aí nós vamos ter clínicas médicas, dentárias, escritórios de advocacia, instituições de ensino, né? E que têm fim econômico e lucrativo. Né? Então, mesmo que essas sociedades eventualmente pratiquem atos de empresários, o fato não altera a situação de que elas são sociedades simples, né? Porque para eu definir se uma atividade é uma sociedade simples, eu tenho que definir qual é a atividade que ela exerce. Isso que é importante. E sociedades empresárias são aquelas que exercitam atividades próprias de um empresário. Né? E o que é um empresário? O conceito disso está no artigo 966 do Código Civil. Empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e de serviços. Né? E o parágrafo único do artigo 966 estabelece que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir o elemento da empresa, né? Então, Fabiana pergunta: esses clubes sociais estão inseridos onde? Veja, né, sim, qual clube você está falando?
A priori, normalmente, quando fala de clube social, está falando de associação, né? Por exemplo, se eu pegar aí, né, o Atlética, então, normalmente são associações, mas não necessariamente. Né? Atlética, eu posso lhe garantir que era uma associação. O Yacht Clube, certo? Nós teríamos que ver aqui. Yacht Clube Aracaju. Estou procurando aqui. Né? Se alguém Professor, souber aí, pode adiantar. na minha época, o IAT era um clube. Inclusive, a minha família era sócia de lá, inclusive com o título de sócio remido. Era nesse Ok, sentido. né? Mas qual é a natureza jurídica, né? Provavelmente é uma associação. É isso que a gente quer descobrir, né? Porque ele é uma pessoa jurídica e não Entendi. existe clube. Clube, na verdade, é uma finalidade de uma associação normalmente. Porque eu vou pegar o exemplo aí, a Atlética era um clube também, né? Mas lá é a Associação Atlética. Então, quem somos? Estou aqui vendo a página, né? Blá, 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 Comodoro, caixinha de fósforo. É porque, Sandro, na maioria das capitais tem iate, em Maceió tem o iate, que é muito antigo, né? Então, eu fiquei em dúvida se era a Ele tem, ó, associação, o já que vi aqui que seria. ele tem um estatuto social para download, né? Como eu lhe disse, eu estou quase apostando que é uma associação, certo? Mas eu gosto dessas perguntas porque a gente tem que Professor, saber. Eu estou baixando o estatuto dele. A gente vai descobrir agora exatamente o que é, né? eu achei aqui algo, não sei se é isso aqui. O Yacht Clube Sim. de Aracaju, sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, fundada em 25 de agosto de 1953, com sede fora Avenida Beira-Mar, papapá. Isso é, na verdade, uma associação, né? Porque com o Código Civil novo, né, esses armengues aí, está aqui, né? Isso que você acabou de falar, né? É uma associação. É isso aí, uma associação. E o que, que a gente acabou de descobrir, né? Deixa eu só ver de quando é esse estatuto. Né? Assembleia Geral, né? Percebe tudo aqui que a gente falou, Conselho Fiscal Deliberativo. Isso eu estou fazendo, viu, pessoal? Vai falar, por que, que o professor está fazendo isso? Né? A pergunta da Fabiana é interessante, e para esse assunto não ficar maçal, a gente tem que dar aplicação prática nele. Né? Então, esse é um exemplo de uma coisa que pode acontecer na vida real, né? Já pensou alguém de um clube desse lhe contrata? A primeira coisa que você vai ter que fazer antes de adotar alguma medida é saber, né, quais as características dessa pessoa jurídica para você poder adotar medidas. Né? Então, a priori aqui, né, ele parece uma associação, embora não diga especificamente. Né? Mas ali no início mata, porque pessoa jurídica de direito civil privado, a gente, né, ou vai ter a associação, que é sem fins lucrativos, que é um caso de um clube desse, ou vai ter a sociedade empresária ou simples, que é com fins lucrativos. Né? Então, o IAT obrigatoriamente teria que ser uma associação de pessoas ou uma fundação. Fundação não é, porque ele tem estatuto. Né? Então, só resta que o IAT é uma associação. Agora, se o estatuto do IAT está atualizado de acordo com o Código Civil, isso pediria uma análise mais profunda, né? A gente vê aqui com a data desse estatuto. Né? Ele trata aqui das receitas, ó. Símbolos, né? Não coloca uma data não, mas deve ser antigo, né?
e teria que se fazer uma análise para ver se ele está de acordo com o novo Código Civil. Quando o novo Código Civil entrou em vigor, né, isso já tem 17 anos, basicamente, foi dado um prazo para essas associações se adequarem, né? Como iate é tradicional, eu não sei se chegaram a fazer, né? Mas o que se faria numa análise jurídica? Pegaria esse estatuto e compararia com os requisitos do Código Civil, né? Todos esses requisitos que o estatuto tem que ter, teriam que ter aqui nele também, sob pena de nulidade. Né? Nesse sentido, e voltando para cá, qual seria o ponto mais importante? Né? O artigo 54. Ó, né? Eu teria que fazer um checklist para ver se isso está aqui presente, certo? Mas, indubitavelmente, respondendo a Fabiana, é uma associação. E, né, a gente estava falando de sociedade empresária, isso a gente estudava antigamente, direito comercial, né? Hoje, como já se colocou, está unificado no direito civil, nós temos hoje alguns tipos de sociedade empresária, né? Como, por exemplo, em nome como coletivo, comandita simples, por ações, limitada, anônima, né? E por aí vai, certo? São só exemplos antes da gente passar para outro ponto, efetivamente. Né? E o outro ponto, nós estudamos até agora as corporações como sociedades jurídicas de direito privado, pessoas jurídicas de direito privado, corporações, né, que são formadas por pessoas, podem ter fins lucrativos, como as sociedades empresárias, ou simples, que são as antigas comerciais ou civis, e podem não ter fim lucrativo, fim econômico, que é o caso da associação. E também, né, as pessoas jurídicas de direito privado, elas podem ser uma formação de patrimônio. Nesse caso, nós temos as fundações privadas, certo? E o que são fundações privadas? Tem um conceito aí de Clovis Bevilacqua, né, que é um doutrinador antigo, considerado inclusive aí pai do Código Civil de 16, que meu professor de ED adorava, né? Então, Bevilacqua diz o seguinte: consistem em complexos de bens, né? Não são pessoas, são bens, dedicados a uma finalidade, certo? E por isso dotados de personalidade. Então, perceba que uma corporação é um grupo de pessoas com uma finalidade, econômica ou não, né? Sociedade empresária e simples, econômica, não econômica, associação. Uma fundação é um conjunto de patrimônio, né? Um complexo de bens com uma finalidade. Espécie de fundação, nós temos a pública, então a pública foge, né, à regulamentação do âmbito do direito civil. Né? Ela é instituída pelo próprio poder público com a destinação especial, e as regras vai ser aquela lá do direito administrativo, né? Porque ela compõe a administração indireta. Como exemplo de fundação pública, nós temos aí a FUNAI, né? A Fundação Nacional do Índio. Nós temos aí o Instituto Chico Mendes, já ouviram falar nele? Né? O Instituto Chico Mendes é um órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente, cuja função é gerenciar as unidades de conservação federais. Então, quando eu falo que eu vou pedir autorização para fazer uma trilha lá no Parque Nacional da Serra de Itabaiana, né, eu não peço, não é no IBAMA mais, eu peço no Chico Mendes. O Chico Mendes ele nasceu no governo Dilma, né, da divisão do IBAMA. O IBAMA é que cuidava também disso, e aí criaram a fundação do Instituto Chico Mendes, que ficou encarregada disso, certo? Aí Cleovan está citando a FUNASA também, né? Outro exemplo. Então, ela se rege pelo direito administrativo. Né? Não nos interessa aprofundar
nesse momento, nessa questão. E as fundações privadas, elas vão se reger pelo Código Civil brasileiro. E aí começamos a analisar o artigo 62 do Código Civil, né? Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou por testamento, né? Só tem essas duas formas, né? Então, seja por escritura pública ou por testamento, vai ser feita uma dotação de bens que vão, né? Bens livres, porque eles não podem ter nenhum ônus, né? Por exemplo, servir de garantia para algum tipo de empréstimo, como, por exemplo, ter uma hipoteca em cima deles, um penhor, etc. E, né, nesse testamento ou nessa escritura pública, tem que estabelecer qual é a finalidade desses bens e que vai acabar, né, sendo a finalidade da fundação e a maneira como vai se administrar nessa fundação. Então, bens focados por uma finalidade, estabelecendo a forma de administração. Teoricamente seria bem simples, né? Mas fundação nunca é algo simples. As regras básicas de fundação estão nos artigos 62 a 69 do Código Civil, né? Vou pegar aqui rapidinho. 62, como criar, quais os fins possíveis, 63, 64, 65, 66, que coloca aí uma função a mais para o Ministério Público, que é, né, fiscalizar as fundações. 67, 68, né, e o 69 é sobre a extinção da fundação. Voltamos para a nossa tela e, seguindo, né, nós temos os elementos caracterizadores da fundação. E aí nós vamos ter, né, elementos. Isso aí já é uma divisão doutrinária. Né? Uma fundação é formada por um patrimônio, como eu já disse, está no artigo 62, com uma finalidade. Então, tem que ter um patrimônio e um fim. Né? E aí, observaçãozinha, fundação somente pode ser constituída, né? Tem alguns erros aí nesse negócio, deixa eu consertar logo. Para fins de assistência social, eita, aqui o negócio está bravo, cultural, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção e desenvolvimento sustentável, enfim, né? O que está colocado aí? Está colocado aí, né? Nem precisava, todos os incisos aqui do artigo 62. O parágrafo 1º do artigo 62, ó, estão aqui, certo? Só tentou se agregar isso aí. É importante que os bens, né, da fundação, que eles sejam bens livres e suficientes, porque quando forem suficientes para constituir a fundação a que se queria, né, os bens que eram destinados a essa fundação serão incorporados em outra fundação com a mesma finalidade, salvo se o instituidor estabelecer um destino diferenciado para isso, certo? Como a fundação é constituída? Já falamos, né? Esse ato de instituição é por escritura ou testamento, né? Com a dotação de bens livres. E, mais uma vez, se cita o artigo 62 do Código Civil. A elaboração do estatuto pode se dar de duas formas, segundo o artigo 65 do Código Civil. Pelo próprio instituidor, que é direta, né? Ou através
de uma pessoa de confiança, né? E aí se diz que a instituição é fiduciária. Fidúcia quer dizer confiança em algumas situações. A aprovação do estatuto, né, tem que passar pelo Ministério Público, certo? Então, só para ficar claro, ó, o Ministério Público cuida das fundações, velará, tutelará, né? Fiscalizará. E aí o parágrafo 1º diz que se funciona em Distrito Federal, vai ser o MPDT, né, que é o Ministério Público, MPDFT, né, que é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Né? Se a fundação se estende por mais de um estado, não vai para o MPF, né? A fiscalização é feita pelo Ministério Público de cada um desses estados, e por aí vai. Né? Que vai ser aprovada pelo Ministério Público, na verdade, está no artigo 67, inciso 3, e é a alteração do estatuto da fundação, né? E não, né, a aprovação da fundação propriamente dita. Mas ali a gente está pegando da disposição doutrinária especificamente. Né? E onde se registra, né, o ato de constituição, que é o testamento ou escritura pública da associação, né? Se registra no registro civil das pessoas jurídicas, né? Onde se registra também associações, né? E sociedades empresárias se registra onde, pessoal? Junta. Junta comercial, professor? Isso mesmo, né? Aí é na junta comercial. Professor, Pois uma não. pergunta sobre essas fundações, né? O senhor falou que tem que ter um patrimônio, né? E tem algum valor estipulado nesse patrimônio? A priori, não, Eduardo. Né? O que é importante é a finalidade a que foi atrelado o patrimônio. Né? Deixa eu dar um exemplo. Alguém deixou o seu patrimônio para que se tornasse um centro de educação para crianças, por exemplo, com autismo, certo? E quando foi tentar se consolidar a vontade do testador, o que se observou? Que o patrimônio, né, líquido, após tiradas todas as dívidas do falecido, ele não tinha condição econômica suficiente para essa finalidade. Então, o Código Civil já estabelece que, nesse caso, a menos que o testador tenha dado uma alternativa, né, para a insuficiência desses recursos, eles vão ser aplicados em uma fundação com uma finalidade similar, certo? Então, não há um valor mínimo. Né? O que se vai verificar é se o patrimônio que foi deixado é suficiente para se atender ao objetivo que foi estabelecido pelo próprio instituidor. Entendeu, Eduardo? Essas fundações podem receber ajuda também, né? Alguns benefícios. Isso, né? Se ela for caracterizada, e normalmente é como filantrópica, né? Assim como associações, recebem diversos benefícios, recebem, né, benefícios, inclusive, de ordem tributária, e aí vai naquela coisinha que eu estava falando na primeira aula. Né? Então, tem que ser um caso específico de uma fundação com finalidade filantrópica mesmo. Né? Então, está aí o Cleovan, né, falando de isenção de impostos. Eu não sei se a isenção é total, né? Aí eu teria que ver no aspecto tributário, mas a impressão que eu tenho é que depende da finalidade e do caso concreto, certo? Eu sei, né, enfim, que aquele exemplo que a gente falou não é, nunca foi e nunca será uma atividade filantrópica. Mas, enfim, sigamos em frente. A filantrópica seria escola, igreja. Seria o quê? Escolas, igreja.
seriam entidades filantrópicas? Cleovan, depende da escola, né? Volta ao que eu estou falando, né? Então, vamos lá, né? Faz de conta, né? A gente está aqui, qualquer similitude com a realidade é mera coincidência, né? Digamos que eu crie uma fundação aí e que eu cobre aí mensalidades de R$ 1.000, né? E crie um complexo educacional que comece a ter um lucro absurdo, né? E a finalidade é essa, é vender educação para ter lucro, né? Então, assim, na minha modesta opinião, isso não é uma entidade filantrópica, né? O que seria uma entidade filantrópica? Né? O sujeito faleceu, ou vivo por escritura pública, instituiu uma fundação com a finalidade, né, de ajudar, por exemplo, crianças com síndrome de Down, né? E os recursos previstos de arrecadação por atividades dessa instituição, eles são unicamente para uma questão de sustentabilidade econômica dessa instituição. Agora, se eu estou falando aí de uma máquina de gerar dinheiro, né, de uma galinha de ovos de ouro, né, e eu ainda agrego a isso isenção de impostos, aí, para mim, está tendo deturpação, né, da finalidade de uma fundação. Enfim, né, mas isso, né, eu deixo claro que não é a minha expertise, né, sociedades empresariais, mas, de qualquer forma, nesse âmbito genérico, né, eu entendo que a fundação ela tem que ter alguma atividade filantrópica, né? Ela não pode ter finalidade lucrativa, senão a gente vai estar distorcendo. E tanto isso é verdade que o Ministério Público fiscaliza, né, essas fundações de acordo com esse Código Civil. Ou seja, são instituídas para atender finalidades coletivas, né? Senão não tinha sentido essa fiscalização também. E, a partir de agora, a gente vê a função do MP em relação a fundações. Né? Na verdade, de agora não, né? Só para dizer que estão no 66 e no 69, que eu já li, né? O 66 fala que o Ministério Público fiscaliza, e o 69 diz que, se o estatuto for alterado, tem que passar pelo Ministério Público. Por que isso, professor? Né? Porque o sujeito, por exemplo, faleceu e deixou em testamento que a finalidade era X, como vai se mudar depois? Né? Até pode, mas isso aí tem que se mudar vendo se continua atendendo uma finalidade social. Os bens de fundação, né, são inalienáveis. Olha só como é protegida uma fundação. E o caso de extinção da fundação está previsto aí tanto no Código de Processo Civil, né, no artigo 765 do CPC, como no artigo 69. E extingue-se a fundação quando? Quando seu objeto se torna ilícito. Né? Então, você percebe que estava tendo, por exemplo, lavagem de dinheiro na fundação, né? Que no Brasil não é difícil de encontrar por aí alguém deturpando uma finalidade de uma entidade dessa, né, para, por exemplo, esquentar ativos, né, o que é o que se faz com lavagem de dinheiro. Né? Quando for impossível ou inútil a sua manutenção, impossível, porque ficou muito onerosa para os recursos que tem e para o grau de sustentabilidade econômica daquela associação, né? Ou inútil, porque não serve mais. Né? Era a associação para cuidar da Mata Atlântica de Aracaju. Aí a Mata Atlântica de Aracaju acabou toda. Né? Falar nisso, os requisitos de Mata Atlântica que a gente tem aqui são pouquíssimos. Né? Eu não sei se vocês sabem onde está o maior resquício de Mata Atlântica de Aracaju. Vocês sabem? No Parque da Cidade, professor. Parque da Cidade. Isso mesmo. Né? Lá é uma biosfera, inclusive, é uma unidade de conservação, uma APA, área de proteção ambiental, e é também uma biosfera, né? Por causa exatamente da proteção disso. É um lugar lindo e maravilhoso. Só é perigoso, não recomendo ninguém sozinho, ninguém cedo demais, ninguém tarde demais lá. Mas é um lugar ótimo para ir.
né, eu sempre levo meu filho lá. Não gosto muito do zoológico, não, confesso, mas a parte verde que tem lá é muito linda, e a vista também. Então, né, nós temos aí também extinção quando vencer o prazo da sua existência, se esse prazo foi estabelecido, né, anteriormente, no momento da instituição. E, finalmente, responsabilidade dos administradores, né? Então, em relação, né, à responsabilidade de administradores, né, na verdade, é porque isso não vai estar aqui, os administradores eles vão responder pelos seus atos, em verdade, né? Então, nós temos basicamente aí, né, que se um administrador atua em nome da associação, né, e basicamente ele não atua de má fé, nós temos aí, né, que ele não vai ser responsabilizado. Agora, se atua de má fé, vai ter responsabilidade administrativa, civil, penal e etc. Certo? Porque uma fundação privada, né, como ela tem finalidade social, como eu disse, né, a administração dessa fundação se submete àqueles princípios do artigo 37 caput da Constituição, mesmo sendo privada. E aonde está isso? Isso está na Lei 9.790, certo? E, enfim, cada administrador é responsável pelo que fizer nessas fundações. Nós temos, basicamente, aí outras espécies de pessoas jurídicas, né? Organizações religiosas são citadas, detalhe, em separado, por quê? Porque a associação religiosa não é considerada associação, nem é considerada empresa, né? Simples, nem empresa. Só me permitam um segundinho aqui, que estão fazendo um barulho, deixa eu ir avisar ali. Pronto, meu filho, ele só toma banho cantando e fazendo a maior zoada no banheiro, né? Eu já disse para ele não fazer isso quando eu estou dando aula, mas não tem jeito. Enfim, né? Já fui lá, já enquadrei e o silêncio voltou. Vamos voltar para cá, então. Então, vejam, né? Organizações religiosas, né, têm um tratamento diferenciado do Código Civil, exatamente pelas polêmicas que já houve no passado, né? Ela não tem fim econômico, mas, né, não é associação. Então, ela é, né, uma pessoa jurídica de direito privado sui generis, não tem jeito, embora pareça com associação. Né? Outra pessoa jurídica de direito privado, né, que tem natureza própria, que está elencada aí, são os partidos políticos, né, que eles não vão se enquadrar nem como associação, nem como sociedade. E não tem nem finalidade econômica, nem também tem finalidade cultural, assistencial, moral ou religiosa. Né? Embora, assim, isso haja controvérsia aí. Já teve enunciado que tentou equiparar partido político à associação. Mas, enfim, né, partido político é regido pela lei das eleições, que é a Lei 9.096, de 95. Além disso, nós temos as
né? Eireli, né? Como é que chama aí? Me ajudem. Eireli, né? Eireli, é isso, Eireli. Isso aí, obrigado. Eireli, professor, empresa individual de responsabilidade limitada. Isso, que está aqui na tela, né? Então, o que acontece? Isso aí é sui generis também, né? Que acaba sendo empresa de uma pessoa só. Como eu disse, né? Uma exceção àquela regra. Assim como tem, né? Sociedades empresárias que começam com 2, 3, 4 sócios, em função do falecimento ou saída dos outros sócios, elas acabam, no final, né, sobrevivendo aí um pouco, né, com um único sócio. Mas isso é uma coisa rara também. Né? Para concluir, Tem uma nova ali, professor. Tem uma chamada agora unipessoal. qual o nome? Unipessoal. Unipessoal, é? E, se não me engano, entrou em vigor ano passado. Ah, é naquela norma do presidente para facilitar a atividade empresarial. Isso. Sociedade unipessoal. Mas ela é constituída por uma única pessoa. Tem o mesmo formato da limitada, mas constituído por uma única pessoa. Isso, né? Tá aqui. Obrigado pela contribuição. Né? Diz que o empresário pode abrir seu próprio negócio sem precisar de um sócio, né? Sem exigência de um capital mínimo, e ainda pode proteger seu patrimônio particular. Né? Ou seja, é um negócio de fachada mesmo, né? Deixa eu só pegar aqui o nome, né? E aproveitar e fazer a alteração aqui. Aqui é online. É a lei da liberdade econômica. É isso aí mesmo que eu estava tentando. É a do presidente, né? Para tentar dar uma desburocratizada. Só que esse tipo de empresa é muito perigoso para fins, né, de, digamos assim, de prejudicar credores, né? Mas aí vamos ver a estatística disso depois de implantado, né? Mas, de qualquer forma, ele desburocratiza a coisa. Vou só tentar colocar esse treco aqui. E já vai, pronto. Já vai com exemplo para vocês. Né? E, né, eu não conhecia, né? Ana Lúcia já botou o número da lei aí. Eu não conhecia, né? Então, professor também aprende, certo? Isso que é bom dia da aula. Já me atualizaram. Mas eu só lembrava da lei, na verdade, mas eu não lembrava da figura jurídica. Voltando, então, para cá, nós temos a teoria, né, da doutrina, né, basicamente, a desregar doutrina significa o quê? Boa noite, papai. Boa noite, meu amor. Dorme bem. Então, nós temos aí a doutrina, na verdade, chama Disregard of Legal Entity. Meu inglês é péssimo para falar, né? Eu consigo ler e entender tranquilo, agora para falar, né, é horrível. Mas, enfim, ela chama a teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Isso foi introduzido no Brasil, basicamente, né, pelo Código do Consumidor e, né, pela Lei de Crimes Ambientais, entre outras, certo? E nós vamos ter aí, né, como é que é a teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Ela trabalha assim, né? Quando alguém atua com má fé, né, nós vamos lá e desconsideramos essa separação entre bens da pessoa jurídica e bens da pessoa física. E aí os bens da pessoa física acabam respondendo, né, pela atuação da pessoa jurídica. Isso vai acontecer normalmente quando há fraude ou abuso de direito contra os credores, né, que o caso dessa sociedade unipessoal aí pode gerar,
e nós vamos poder desconsiderar a pessoa jurídica, né? Então, se pode dizer que existe um mecanismo de proteção contra os abusos, por exemplo, de qualquer sociedade, inclusive dessa unipessoal, né? E dentro dessa teoria da desconsideração da pessoa jurídica, nós vamos ter a teoria maior e a teoria menor, né? E, né, é importante, né, observar que no Código de Defesa do Consumidor, né, nós temos lá, por exemplo, eu estou aqui com o Código de Defesa do Consumidor aberto, né, que pode ser desconsiderada a personalidade jurídica quando, né, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato, ato ilícito ou violação dos estatutos do contrato social, bem como nos casos de falência, estado de insolvência, encerramento e inatividade da pessoa jurídica provocada por má administração, né? E sempre que a personalidade da pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento, né, de prejuízos causados pelo consumidor, né? Eu cito, por exemplo, a utilização disso, né? Uma vez eu comprei um disco rígido pela internet, aqueles de computador, ele deu defeito, a empresa, além de não querer, né, nem me devolver o dinheiro, nem me mandar outro disco rígido, ela sumiu no mundo, né? A empresa que ficou inativa, alguma coisa assim, né? E aí eu consegui essa desconsideração da pessoa jurídica e fui atrás dos bens dos sócios. Não é besteira, era um disco baratinho, mas de qualquer forma, né, era um prejuízo que foi tomado aí, e com a desconsideração no Código do Consumidor, né, se bloqueou aí o valor da condenação na conta da pessoa física que era responsável pela pessoa jurídica e que já tinha aberto outra empresa, né? Então o cidadão tinha um histórico, né? Ele abria uma empresa, né, dava um monte de problema, ele saía dessa empresa e ia para outra, né, exatamente com o intuito de iludir os consumidores. Então, isso aí ficou bem simples de se comprovar, né? Depois do Código do Consumidor, como eu falei, veio a Lei de Crimes Ambientais, né, que estabelece isso lá no artigo 4º dela, né? E, né, nós temos aí na questão das teorias maior e menor, né? O que é a teoria maior, né? É que a comprovação dessa fraude, desse abuso, né, por parte dos sócios, é um requisito para que se possa desconsiderar a pessoa jurídica. E a teoria menor? A teoria menor, ela é mais simplória, basta que você prove que teve prejuízo, né? A teoria maior, ela se subdivide também, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Basta vocês saberem que a teoria maior tem mais requisito, né? Porque para desconsiderar uma pessoa jurídica tem que provar fraude e abuso por parte dos sócios. Essa é a teoria adotada pelo Código Civil no seu artigo 50. A teoria menor, que basta mostrar o prejuízo, né, ela está lá na Lei de Crimes Ambientais e no Código do Consumidor, certo? Então, nós temos a aplicação das duas teorias aqui no direito brasileiro. Além disso, nós temos também, né, o que se chama de desconsideração da pessoa jurídica inversa, né? Sabendo que desconsideração da pessoa jurídica é ignorar essa ficção, como Savigny, ou essa realidade orgânica, né, que é a teoria mais moderna, e entender que os bens do sócio, pessoa física, também respondem, o que vocês considerariam como desconsideração inversa da pessoa jurídica? Na verdade, não se chama desconsideração inversa da pessoa jurídica, se chama desconsideração inversa, né? Então, desconsideração inversa, como o nome diz, é o contrário. Se a desconsideração da pessoa jurídica
né? Eu tirar o véu da pessoa jurídica para ir atrás da pessoa física, a desconsideração inversa é eu tirar o véu da pessoa física para ir atrás da pessoa jurídica, de que essa pessoa física faz parte. Né? Alguém vislumbra uma aplicação prática para isso? Direito de família. Né? O sujeito vai lá e pega um patrimônio do casal e coloca para a empresa. Né? E na hora do divórcio, a pessoa física não tem patrimônio, quem tem é a pessoa jurídica. Né? Se provar que houve esse abuso, essa má-fé, vai se permitir a desconsideração inversa. Né? Eu vou atrás do patrimônio da pessoa jurídica, né, de que aquele sujeito utilizou para fraudar exatamente alguma obrigação da pessoa física. Certo? Então, isso também é aceito aqui no Brasil. Isso acontece, por exemplo, em direito de família, né? União estável, divórcio, direito das sucessões, e por aí vai. Em relação, né, à responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado, nós temos dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade que é chamada de contratual, né? E ela está prevista no artigo 389 do Código Civil. Vou colocar aqui para vocês. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Né? Então, já determina tudo o que vai acontecer. Né? O devedor vai pagar não só o valor daquilo que deveria ter pago, né? Que é o dano emergente, mas também aquilo que o seu credor deixou de receber, os lucros cessantes, além de juros, correção monetárias, né? E honorários de advogado. Então, isso aí é o que se chama de responsabilidade contratual, né? Lembrando que ela, de regra, é subjetiva. E a responsabilidade extracontratual, também chamada de culpa aquiliana, né? Ela está prevista em diversos dispositivos do Código Civil. Né? Mas, basicamente, ela decorre do 186, que estabelece como regra geral que quem causar dano a outrem tem a obrigação de reparar. Né? Perceba que é por isso que ela é chamada de extracontratual. Né? Independe de contrato, vem da lei. Quem causa prejuízo a outrem tem que reparar. Ponto, acabou. Né? E, para concluir, né, nós temos aí a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e a extinção das pessoas jurídicas. A responsabilidade civil das pessoas de direito público advém, como regra, daquele parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, que estabelece o quê? Que estabelece uma responsabilidade objetiva na modalidade risco da administração. Né? O que é isso? Significa que se alguém sofrer algum dano em função da prestação de um serviço público, né, essa pessoa que sofreu o dano, basta provar que houve uma atividade dessa pessoa jurídica de direito público, que essa atividade causou o dano referido, né? Então, se vou ter conduta, anexo e resultado, e não há necessidade de comprovar culpa ou dolo. Dolo é querer ou assumir o risco de produzir um resultado danoso, no caso, e culpa é a inobservância de um cuidado de dever objetivo, caracterizado por falta de cuidado, negligência, excesso, né, que seria a imprudência, ou inobservância de norma legal, que seria a imperícia. Então, na responsabilidade objetiva, não há discussão sobre culpa, no sentido lato da palavra, que abrange culpa e dolo, certo? Isso é a modalidade de responsabilidade objetiva do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição.
isso abrange não só a pessoa jurídica de direito público, mas seus concessionários e prestadores, né? Então, empresa de ônibus, embora particular, uma pessoa jurídica privada, ela é uma concessionária de serviço público. Se você sofre um dano, né, a responsabilidade advinda em função do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, da pessoa jurídica de direito público, que é o município, se eu estou falando de transporte urbano municipal, é objetiva, né? O causador do dano, a responsabilidade, se é uma pessoa física ou jurídica privada, né? No caso, a pessoa física seria o motorista, no caso concreto, né? O causador do dano aí, a responsabilidade é subjetiva. Você pode fazer as duas coisas. Ir atrás da pessoa jurídica de direito público, sem precisar de provar culpa ou dolo, ou comprovando culpa e dolo, e também, né, ou alternativamente, atrás da pessoa física. Só que a primeira opção é mais fácil de provar, mais difícil de receber, né? Embora a segunda opção também não se garanta que vá receber o que você sofreu de danos. Uma coisa é você ter a obrigação reconhecida, a outra é você conseguir chegar no patrimônio para se ressarcir. Uma coisa é o processo de conhecimento e outra é o processo de execução. Lembrando que a modalidade de responsabilidade objetiva de risco da administração, né, ela pode ser excluída por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro, certo? Então, isso é importante ressaltar. Finalmente, a pessoa jurídica pode ser dissolvida por vontade das partes, porque assim foi determinado em lei, né, pela via administrativa, né, uma irregularidade aí em termos de junta comercial, por exemplo, e por determinação judicial, certo? O processo de extinção, eu não vou entrar nesse mérito, que isso aí já é um detalhe que eu vou deixar para direito empresarial. Então, com isso, nós concluímos esse assunto de pessoas jurídicas, né? Basicamente, nessa aula, e começamos aqui, né? A gente vai resolver uns 2 exercícios antes, né, de encerrar a aula. E na próxima aula a gente resolve mais exercícios e faz a revisão desse assunto. Então, né, vamos inicialmente tratar aí dessa primeira questão de concurso, né, que eu estou colocando para vocês, e que diz respeito ao seguinte: considere o seguinte enunciado: as associações e as fundações apresentam traços que se aproximam, mas não se confundem, por terem natureza jurídica diversa. Diante disto, aponte a alternativa que demonstra a verdadeira distinção entre uma associação e uma fundação, né? Qual é a resposta correta? Temos B, D e E, né? Vamos ver aí se alguém dá mais um voto para outra opção ou para alguma dessas. Mandem bala. Né? Preciso de mais 2 votos aí, só para a gente ter quórum. Ótimo, né? Já temos quórum. Então, atentem, né, para um detalhe importante. Tome cuidado com questões de concurso para não induzir vocês, né? Qual é a principal diferença entre uma fundação e uma associação, né? É que a associação é formada por pessoas e fundação é formada por patrimônio, certo?
Então, se eu já vou sabendo disso, ambas não têm fins lucrativos, certo? Então, está errado, porque a associação não tem finalidade lucrativa, como eu reiterei, ela pode até ter lucro, mas não pode ser a finalidade precípua. É isso que distingue a associação de uma sociedade empresarial ou simples. B. Associação são pessoas jurídicas de direito privado e fundação público. Não, tem fundação de direito privado. A associação não pode exercer atividade econômica. Pode. A associação, pelo objetivo social, integra o terceiro setor e fundação não desenvolve ações de interesse social. Na verdade, ambas podem ou não integrar o terceiro setor, certo? E por isso que a resposta é basicamente essa, né, que Josefa respondeu primeiramente correto e depois Ana Lúcia. A associação é um conjunto de pessoas. Fundação é um patrimônio com a finalidade, certo? Então, aqui, né, o elemento principal de distinção entre elas. Só mais uma para a gente concluir a aula hoje. Esse é do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Compete ao Ministério Público fiscalizar as fundações, né? Aí eu preciso aí de pelo menos 5 respostas de vocês. Né? Lembrando, né, que essa questão ela é capciosa, mas aí eu já vi que vocês, né, essa é mais difícil, e vocês acertaram. Né? Então, o ato de instituição não é importante. Né? O Ministério Público ele fiscaliza a fundação que está no seu estado. Se ela for instituída em outro estado, não me interessa. O importante é onde ela funcione. Basta lembrar que se a fundação funciona em 2 estados, o MP de cada estado fiscaliza a sua fundação respectiva. Por isso que a resposta correta é, ok? Então, por hoje a gente já apresentou muita informação. Na próxima aula, nós faremos uma breve revisão sobre essa questão da pessoa jurídica e passaremos para o nosso próximo tópico. Né? Provavelmente vamos tratar de bens. E aí vamos dar seguimento ao nosso conteúdo. Eu agradeço aí a atenção de todos e por hoje é só, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Até mais, meu amigo.